amante do terror. Eu já fiz um vídeo falando sobre o quão indestrutível é o SCP-682, e lá eu fiz algumas comparações com alguns SCPs e cheguei à conclusão que aquela forma de matéria, a qual eu apelidei de alma, fazia com que ele não morresse nunca. Mas então eu fui ler melhor o registro de experimentos e vi que o buraco é bem mais embaixo. Após ler alguns testes com SCPs, cheguei a uma nova conclusão, de que aquilo que eu falei no vídeo não é nem a ponta do iceberg. Nesse vídeo aqui, vamos ver a real habilidade do SCP-682 e o que faz ele realmente não sucumbir a nada e nem a ninguém. Começando com SCP-173. Eu quero dar um destaque a mais pro SCP-173 porque ele foi uma das únicas coisas que realmente conseguiu amedrontar SCP-682. E eu tenho uma ideia do porquê. Há uma entrada revisada do SCP-173. É algo separado, mas que mostra uma realidade alternativa, onde o SCP-173 adquiriu a habilidade de se multiplicar. E resumindo a história, ele e seus clones conseguiram escapar e, basicamente, destruíram o mundo. E acredite se quiser, nessa mesma realidade alternativa, 150 dos seus clones conseguiram neutralizá-lo. Se quiser que eu conte mais sobre essa história e como eles conseguiram neutralizá-lo, deixe aí nos comentários. Agora, vamos pro verdadeiro teste. SCP-272 é nada mais, nada menos do que um prego de ferro com gravuras estranhas que ninguém consegue entender. Mas o diferencial é que, se esse prego for colocado na sombra de qualquer coisa, ele vai se enterrar na sombra e essa coisa não vai conseguir tirá-lo. E ela meio que vai ficar presa, porque ela só pode se mover de forma que a sombra continue no mesmo lugar em que o prego está. E ele só pode ser removido por outra pessoa, caso contrário, ficará preso para sempre. O teste feito com o SCP-682 foi o seguinte: eles utilizaram uma luz de estroboscópio para fazer com que a sombra mude de lugar, e assim fazendo o SCP-682 ser jogado violentamente de um lado para o outro, e assim ele ficou com 95% do corpo gravemente ferido. Só que o que aconteceu depois foi simplesmente inacreditável. Uma luz debaixo da pele exposta do 682 começou a brilhar muito forte, fazendo com que a sua sombra e a sombra de qualquer outra coisa desaparecesse, e não parou de luminescer até que removessem o prego. E tudo indica que ele sabia que não poderia atacar o próprio prego, pois isso o faria sofrer danos ainda maiores, o que significa que ele conseguiu ler as gravuras. Esse teste serviu para dizer que ele vai muito além de uma simples regeneração. Ele pode modificar o seu próprio corpo para combater a ameaça. SCP-536 é novamente aquela câmara que pode alterar as grandezas físicas, mas eu quero trazê-la novamente aqui para falar melhor sobre o que aconteceu. Basicamente, aquela parte que sobrou do 682 não é o que faz ele ser indestrutível. 682 foi completamente evaporado pela radiação. Só que tudo indica que ele conseguiu se reconstruir naquela forma de matéria em que os efeitos quânticos não deixavam ela se destruir. Ou seja, aquela forma de matéria nunca existiu até aquele momento. Ela foi apenas um fruto da sua adaptação. Vamos agora levar a um outro nível, SCP-3309. Eu vou tentar explicar esse SCP da forma mais simples possível. Ele é um evento que apaga SCPs. Basicamente, quando algum artigo é escrito de maneira errada, contendo graves erros de linguagem,
ou má formatação, ou então é descrito com um mau procedimento de contenção, ou então é descrito como um objeto que pode causar um fim de mundo classe K, ele simplesmente distorce a realidade e apaga o documento junto com a anomalia. Ele não é usado mais vezes porque ele é uma medida extrema, usada somente em objetos que podem realmente e confirmadamente ameaçar o mundo. Até porque parece que alguns funcionários que usaram esse SCP também simplesmente desapareceram. Agora, o que aconteceu com o SCP-682 depois de eles reescreverem o seu documento o retratando como um ser que pode destruir o mundo? Ao invés de ele e o seu documento serem apagados, aconteceu uma reconstrução da realidade e o seu documento foi reescrito e normalizado. Resumindo, nem mesmo uma coisa criada para apagar SCPs foi capaz de apagá-lo. SCP-3930. O SCP-3930 é basicamente descrito como o nada, o vazio. Basicamente a representação física da nulidade, da não existência. Uma área em que todas as formas de energia possíveis são nulas. Não tem forma, não emite luz ou som, não tem dimensão, é o mais absoluto nada. Se alguma coisa ultrapassar a fronteira entre a existência e a não existência, o mais evidente acontece. Essa coisa simplesmente deixa de existir e já não pode voltar. Eles testaram esse SCP contra o 682 e deu certo. Ele deixou de existir. Ele literalmente deixou de existir. Só que, de acordo com o que é falado, ele não só deixou de existir, como se tornou parte da própria não existência. E mesmo literalmente não existindo, ele ainda conseguiu atacar funcionários. Ou seja, ele não era real. Só que os danos que ele causava eram reais. E 15 horas depois, ele simplesmente tinha retornado. Ele retornou para a existência, sem mais nem menos. Ele se tornando parte da não existência, acabou tendo meio que um passe livre para voltar para a existência. Ou seja, você não se livra do 682 nem mesmo se você o apagar da existência, porque ele simplesmente vai retornar. E ao que tudo indica, ele não precisou usar nenhum plano de existência, ele só voltou. Isso nem se encaixa mais como regeneração, isso é simplesmente a habilidade de se adaptar até ao nada. SCP-239. A cereja do bolo, na minha opinião. A menina bruxa é uma manipuladora da realidade, onde tudo aquilo que ela desejar que aconteça, vai acontecer. Eles deram uma amostra do 682 para ela destruir, e realmente não sobrou uma partícula sequer. Mas quando foram fazer o teste final, o Conselho O5 rejeitou. E eu te conto o porquê. Além da SCP-239 poder copiar a capacidade de regeneração e adaptação do 682, os conselheiros falaram que, de acordo com tudo o que eles viram, o próprio 682 poderia se adaptar à manipulação da realidade. Sabe como? Sobrepujando. Falando em outras palavras, ele poderia momentaneamente transcender a própria realidade para ser imune aos efeitos da SCP-239. Você tem noção que ele tem o poder de simplesmente superar a própria realidade? Mesmo que por um momento, essa habilidade é dedicada somente a seres cósmicos, deuses que estão além da realidade. E SCP-682 pode atingir esse patamar apenas para superar os poderes da manipulação da realidade. Isso é simplesmente insano. Já cogitaram em jogá-lo no espaço, mas ele poderia se adaptar ao vácuo e conseguir entrar na Terra novamente. Jogá-lo no Sol também não, porque se ele conseguir ter o tamanho da massa do Sol, ele vai engolir a Terra em um instante. Jogá-lo em um buraco negro também não, porque se ele se adaptar ao buraco negro e adquirir as suas propriedades, vai lá saber o que pode acontecer.
ele pode simplesmente se tornar um monstro cósmico devorador de planetas. Já jogaram ele em outras dimensões, como a do SCP-093, e praticamente todas elas meio que expulsaram ele de volta para sua dimensão. Basicamente nenhuma delas aguenta aquele ser, então ele é rejeitado pela própria dimensão. E convenhamos, mesmo se elas não o rejeitassem, ele iria dar um jeito de voltar. Então, o verdadeiro poder do SCP-682 não é a regeneração, e sim um poder que eu apelidei de adaptação absoluta, que lhe permite resistir a qualquer oponente e a qualquer situação. No entanto, as modificações que seu corpo obtém são apenas temporárias, pois é um grande desperdício de energia ficar com todas aquelas habilidades que não servirão de nada. Ao menos é assim que o seu corpo pensa. A cada vídeo que passamos, temos cada vez mais certeza de que o que estamos vendo não é apenas um lagarto indestrutível, e sim um filho do próprio mal. Aquele que nunca irá morrer, não importa as circunstâncias, e pode até ser derrotado pelo seu inimigo, mas a morte nunca o alcançará. Também nenhuma prisão pode segurá-lo por muito tempo. A própria Fundação é um exemplo disso, porque se a sua segurança fosse o suficiente, ele nunca teria escapado várias vezes e ela não estaria tentando acabar com a sua vida. A essa altura, minha visão sobre o encontro entre ele e o SCP-343 mudou. Ele se adaptou a esse cara, ficando invisível para seus olhos, e algo me diz que eles já se encontraram no passado, dado ao sentimento de raiva e até mesmo de medo quando ele soube quem ele iria enfrentar. Ou seja, ele não apenas possui raiva, mas também um certo medo do lagarto. Tanto é que quando ele é questionado sobre ele, 343 diz que não gosta de falar sobre isso. Então, os testes não serviram apenas para nos apresentar as formas que a Fundação tentou exterminar o 682, mas também nos serviu como plena certeza de que esse lagarto nem de longe é um ser normal, e não se pode dizer até onde vai a sua capacidade de adaptação, porque se ele conseguiu retornar até mesmo da não existência e poder até mesmo superar a manipulação da realidade, quais coisas mais ele não pode fazer para garantir a sua sobrevivência? Apenas para garantir que ele estará aqui para acabar com todos nós.